Pessoal, aqui é VaptVupt, não vamos perder tempo com apresentação. Na descrição abaixo tem todas as informações importantes do vídeo, meus dados, e teremos também o link para quiz para quem desejar certificado no final do curso. E vamos agora, baseado nesse esquema, aprender outras funções. Vou colocar esse esquema aqui um pouquinho mais para baixo. E vamos lá. Próxima função para vermos é a função média. O que a função média faz? Nada mais do que a média de um conjunto de células selecionadas. Então o funcionamento dela é igual ao da soma. Eu tenho o nome da função, que é média, e os parâmetros são idênticos ao da função soma. Vamos fazer uma média então. Eu quero saber o valor médio, o valor bruto médio das notas. Então, vou colocar aqui, valor médio das notas emitidas, certo? Então aqui está o valor médio. E eu vou fazer a fórmula igual média, entre parênteses. Ele até já me indica, olha, você quer média do quê? Então eu quero média desses valores aqui, dessa seleção. O número 1 ele está pedindo que sejam números, para que ele possa fazer a média. Está lá, 629,87. Agora, vamos conferir se o Excel está fazendo isso certo? O que é a média, na realidade? A média não é a soma dos valores dividido pela quantidade de notas. Então, eu vou somar todas as notas que eu já tenho aqui e vou dividir pela quantidade. Qual que é a quantidade? 5 notas. Inclusive, vamos aproveitar e vamos mostrar. Quando eu faço uma seleção, a barra de status me mostra algumas informações aqui, ó. Média, contagem e soma. Então a média, aqui já daria para verificar que ele fez a média de forma correta. A contagem são 5 linhas na minha seleção. E a soma, 349,33. Então ele já faz algumas contas aqui, só para eu poder checar rapidamente algum tipo de informação. Mas então eu sei que são 5 linhas e sei que o valor total é esse valor aqui. Então se eu fizesse uma fórmula assim, o valor total divididos por 5, qual o resultado que ele me daria? Ele me daria o mesmo resultado do valor médio das notas. A diferença é que aqui ele configurou com 3 casas decimais e aqui ele configurou com 2 casas decimais. Como o Excel faz o arredondamento de forma automática, o 866 após a vírgula virou 87. Mas isso não significa que essa célula seja 829,87, porque ela está mostrando 2 casas. Se eu pegasse essa célula aqui e pedisse para mostrar mais casas, vamos fazer isso. Olha lá, ele vai mostrar 866. Mais casas? 0. E assim por diante, ele pode ir mostrando quantas casas você quiser. Então, o Excel demonstra com a quantidade de casas que você pede, fazendo o arredondamento matemático. Vamos limpar essa célula que nós usamos só para fazer a conferência e vamos para a próxima função. Próxima função é a função maior. Ela acha o maior valor de um conjunto de células. Então vamos ver aqui qual que é a nota com maior valor. Nota com maior valor. A nota com o maior valor. A função é maior e, da mesma forma, eu tenho uma seleção, uma matriz que eu vou selecionar. Seleciono aqui e ele vai me dizer que eu inseri um número insuficiente de argumentos para essa função. Então, o que o Excel está me dizendo aqui? Que a função maior, ela exige mais do que um parâmetro. Eu coloquei um parâmetro dos dados e agora ele está me exigindo mais um parâmetro para que eu possa utilizar a função. Vamos verificar qual o outro parâmetro que ele está solicitando. Vamos aqui na função. Olha, ele está pedindo um valor K, que seria assim. Eu quero achar o primeiro maior valor dessa seleção. Então eu colocaria ponto e vírgula 1, ele vai achar o maior valor. Olha lá, 1233. Então nessa seleção, o maior valor é 1233. Mas se eu quisesse achar o segundo maior valor e não o primeiro maior valor, então eu viria na célula e ao invés de colocar
o segundo parâmetro como 1, eu colocaria o segundo parâmetro como 2. Ele acharia o segundo maior valor. O segundo maior valor dessa seleção é o 900. E assim ele utiliza a fórmula e dá o resultado para você. Simples, fácil, é só a gente utilizar o que o Excel está nos pedindo. Então, se eu tento fazer uma fórmula e falta um parâmetro, o Excel vai me avisar. A próxima função matemática é idêntica à função maior, só que é o inverso, é a função menor. É igualzinha, eu vou até copiar essas informações que estão aqui. Aqui eu vou mudar para menor. E aqui nessa célula, eu vou alterar a função para menor e eu tenho que ajustar a referência. Quando eu fiz a cópia, ele tentou entender que eu estava fazendo uma referência para a linha de baixo e alterou as referências aqui em cima. Então eu vou arrumar essa referência para D4 até D8, que são as informações relacionadas às notas. O menor valor dessa seleção é o 233, mas como na fórmula eu pedi para informar o segundo menor valor, ele me informou 233,33, que é o segundo menor valor da seleção. Se eu colocasse então o primeiro menor valor, ele daria 233. Nós vimos que quando o Excel faz uma conta, ele faz o arredondamento e informa esse arredondamento de acordo com a formatação da célula. Mas a gente verificou que esse valor arredondado que está sendo mostrado, na realidade não é o conteúdo exato da célula, porque o Excel simplesmente está fazendo uma formatação e mostrando um resultado com 2 casas decimais. Vamos rever então essa fórmula aqui com 3 casas decimais. Esse resultado com 3 casas decimais, ele tem o 866 e não o 87, como estava mostrando em 2 casas decimais. Vamos aprender então a nova função, que é a função arredondamento. O nome da função é arred e ele arredonda o resultado de uma fórmula. Vamos ver como que funciona isso? Eu vou pegar a função arred e vou dizer, olha, eu quero arredondar a célula D11 e o número de dígitos que eu quero são 2. Então ele me pede 2 parâmetros. O primeiro é o número que eu quero arredondar e o segundo é com quantas casas decimais eu quero arredondar. Olha lá. Agora eu tenho que o valor dessa célula é exatamente com 2 casas decimais. Então se eu formatá-lo aqui com 2 casas decimais, o valor que está sendo mostrado aqui é exatamente o valor que está armazenado na célula. Por quê? Porque eu pedi para arredondar com 2 casas decimais. Diferente desse caso aqui, que se eu tenho 2 casas decimais, ele, apesar de me mostrar um resultado igual, nessa célula aqui eu não tenho garantia que o conteúdo exato da célula seja exatamente 0,87. Certo? Por que isso é importante, pessoal? Eu vou fazer um exemplo rápido aqui, só para a gente visualizar a importância dessa situação. Suponha que eu tenha o valor aqui, 1,001. 1,002. E 1,003. Eu vou mostrar nessas 3 células com 3 casas decimais, e nessa célula aqui eu vou fazer a soma delas. (3,006) com 3 casas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas células e vou pedir para mostrar com 2 casas decimais. Então essa ficou 1, essa ficou 1 e essa ficou 1. Mas essa aqui, que é a soma das 3, ficou 3,01. Opa, mas eu não estou pedindo para somar esses 3 valores aqui. Quando eu pedir para somar esses 3 valores, ele não deveria retornar 3, porque como esses valores são 1, ele deveria retornar 3. Mas veja, o conteúdo dessa célula não é 1, é 1,001.
O Excel está mostrando 1, mas o conteúdo é 1.001. Então, quando ele faz a conta, aqui embaixo, ele faz a conta do conteúdo. Por isso, às vezes é importante a gente usar o conceito de arredondamento. Vamos demonstrar isso. Vamos copiar aqui. E aqui, ao invés de eu ter o valor direto, eu vou ter um valor arredondado dessa fórmula com duas casas. Aqui eu vou fazer o mesmo, copiei Ctrl+C, Ctrl+V. O Excel é inteligente o suficiente para mudar as referências. E aqui eu tenho a soma. Então, repare, aqui eu tenho a soma desses três elementos que estão arredondados. Então, eu estou garantindo que o valor que está nessa célula é o que está sendo mostrado na tela. Aqui eu tenho um valor que eu não tenho a garantia que o que está sendo mostrado pelo Excel é o conteúdo da célula. O conteúdo da célula fica aqui, ó, em cima, na fórmula. Mas o valor específico, em duas casas decimais que está demonstrado na planilha, não necessariamente é o mesmo valor que contém na célula. Então, quando eu faço a soma, eu posso ter resultados diferentes. Então, por isso, a função arredondamento tem a sua importância. Vamos limpar essas células aqui que nós usamos só para efeito de explicar as funções. E vamos para a próxima função. A próxima função, na realidade, está sendo demonstrado em duas funções aqui. É o truncar e é o int. Essas duas funções têm a mesma funcionalidade, retornar o inteiro de uma forma, mas elas têm uma certa diferença. Vamos verificar. Vamos aqui na coluna E, para essas células que eu estou selecionando, vou até pintar isso aqui de laranja, vamos colocar a função de inteiro. E aqui na coluna F, vou pintar de uma corzinha um pouco mais clara, vamos colocar a função truncar. Então vamos lá. Int, que é o nome da função, de um número. Está lá. Vou copiar essa função para as células abaixo. Está lá. Então vamos analisar. Inteiro de 314,93 é 314. Inteiro de 629,87 é 629. Inteiro de 900 é 900. Inteiro de 233 é 233. Já a função truncar permite que eu utilize um segundo parâmetro, que é o número de dígitos. E o Excel nos mostra que esse segundo parâmetro, por estar entre colchete, é um parâmetro facultativo. Ou seja, se eu não informar, o Excel vai entender 0 dígitos. Vamos ver como é que funciona? Veja, a função truncar com 0 dígitos é idêntica à função int. Ela faz o mesmo que a função int faz. Agora, se eu colocasse um segundo parâmetro, vou mandar o truncar com 0, idêntica a int. Se eu colocasse nesse segundo parâmetro truncar com uma casa decimal, aí já não fica idêntico. Por quê? Ele vai fazer o truncamento baseado na primeira casa decimal. Então, 814,93 é igual a 814,90. Vamos pegar essa célula e replicá-la para as linhas abaixo. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e o Excel manteve as referências, a sua inteligência, ele ajustou as referências. Aqui era D10, D11, D12 e D13. Porque utilizamos referências simples. No futuro nós vamos aprender referências um pouco mais avançadas que permite o burlamento dessa inteligência do Excel que às vezes é necessário. Agora vamos analisar o resultado que cada uma dessas células deu. A segunda célula, 829,8, ele truncou na primeira casa 900 e 233. Então veja, truncar significa simplesmente esquecer as próximas casas depois daquela que eu informei. Se eu informei que eu quero truncar com a primeira casa, o Excel simplesmente vai ler até a primeira casa e o resto ele vai desconsiderar. Então 829,8. O 7 ele desconsiderou. Diferente do que nós aprendemos na função arredondamento, ele iria considerar a próxima casa para saber se a primeira casa deve ou não ser mudada. Vamos relembrar aqui a função arredondamento, só para facilitar o nosso entendimento. Eu quero fazer um arredondamento
com uma casa decimal. Olha lá, vou copiar e vamos ver as diferenças. Aqui, quando eu arredondei 93, ele arredondou para 90, porque a matemática indica que arredondamento ele vai para cima a partir de 5 e não arredonda até o 5. Então, 9, 3 não arredondou, ficou só 9. Aqui, 8, 7, 7 arredonda. Então, em vez de ficar 8, ficou 9, arredondou. Perfeito? Então, aprendemos a função truncar ou a função int, que tem funcionalidades parecidas, mas com essa diferença que nós aprendemos. A próxima função matemática que temos é uma função pouco utilizada, mas é uma função legal, é uma função interessante. Tem pessoas que têm dificuldade de converter um número para um número romano, um algarismo arábico para um algarismo romano. O Excel tem uma fórmula para fazer isso. Então, vamos pegar aqui essa nota fiscal 123. Se eu quisesse saber como que é 123 em algarismos romanos, eu simplesmente faria uma fórmula simples. Vamos lá. Vamos colocar aqui romano. Vamos alinhar à esquerda. E aqui eu vou fazer a fórmula romano de qual? Olha lá. 106. 100C. 20 XX 3 III. 123. E assim eu poderia fazer 140, por exemplo, que seria a B8. CXL. Como que o romano faz? C de 100, X de 10, L de 50. L de 50 menos 10, 40. Então o romano faz isso. C 140, ele representa como 100, 10, 50. Ou seja, 100 com 50 menos 10, 140. Com isso, nós terminamos as funções matemáticas que nós queríamos abordar nesse curso. Existem outras funções matemáticas. Se a gente for nas fórmulas e entrar em funções, nós vamos ter aqui funções matemáticas e trigonométricas, e aqui são diversas funções que a gente poderia utilizar. Mas esse curso é um curso de Excel básico e o nosso objetivo é ensinar o uso da função em si. As funções que nós vimos aqui são funções exemplos para facilitar o entendimento da matéria, mas não é o nosso objetivo aprender cada uma das funções existentes. Nós vamos aprender algumas das mais utilizadas e, à medida que você vai usando as planilhas e precisando de outras funções, você consegue, tendo esse conhecimento, utilizar outras funções. Espero que tenham gostado da aula. Se quiserem ir para a próxima aula, basta clicar nesse vídeo sugerido. Mas antes, se gostaram, não se esqueçam, clique no joinha e inscreva-se no canal. Grande abraço e até mais.